Vamos para mais um informe interno. Este é o comunicado virtual de número 4. O primeiro passo para a gente propor qualquer ação daqui para frente é mapear a nossa realidade. Então, neste sentido, a gente criou agora um meio para a gente conseguir mapear e estudar aquilo que nós estamos vivendo neste momento. Nós sabemos de realidades diferentes, mas nós não temos com propriedade como afirmar as quantidades. E por isso é importante que a gente tenha agora um estudo bem na linha científica para a gente conseguir analisar de uma maneira mais global. Nós somos seres humanos, então quando as notícias chegam para a gente tem impactos diferentes com cada uma delas. E isso às vezes influencia no nosso olhar perante aquela realidade. Então, estamos num momento que é preciso unir a parte qualitativa com a parte quantitativa. Para a gente conseguir sair do achismo e passar para ter dados concretos para conseguir analisar melhor a nossa realidade. Então, nós criamos um meio para que todos possam alimentar os dados de maneira conjunta e a partir daí a gente ter instrumentos para embasar e organizar as nossas próximas ações. Essa daqui vai ser a planilha, a base que nós iremos utilizar. Vai ter uma planilha para o ensino fundamental 1 e uma para o ensino fundamental 2. Na planilha do ensino fundamental 1, eu tenho ali o professor regente e os especialistas. E aqui na planilha do Fundamental 2 temos todas as matérias separadas. Na mesma planilha, mas que será preenchida a muitas mãos por professores diferentes. Então, eu peguei aqui como exemplo o 6º ano A e a primeira matéria que eu tenho aqui é a língua portuguesa. Essa parte de cima, as duas primeiras linhas, nós deixamos congelado para poder facilitar quando você chegar nos últimos alunos da planilha, para você continuar visualizando esse cabeçalho e te ajudar na organização. As colunas A e B também ficam congeladas. Então, o professor consegue movimentar a planilha em direção a cada matéria, sem movimentar os alunos. Então, fica mais fácil para conseguir preencher e depois analisar também os dados. Como vocês podem ver, eu tenho ali primeiro língua portuguesa, ao lado matemática, e aí a planilha vai seguindo por todas as matérias, são 10 matérias. Para poder fazer esse tipo de movimentação, tem essa barrinha que está circulada de vermelho, que é um meio. Você pode movimentar diretamente na barrinha ou na setinha que tem aqui do lado. Nessas setinhas, aqui está na parte de baixo da tela, você pode movimentar a planilha para os lados e na setinha que está bem na lateral, você movimenta para cima e para baixo.
Deixei aqui também circulado para vocês movimentarem as planilhas. Então, nós estamos na planilha do sexto A. Se vocês observarem, está visível para a gente até do sexto A até o oitavo ano D. E aí, se eu quiser as outras turmas, eu preciso clicar nessa setinha do lado para poder chegar até a turma correspondente. Os dados que compõem a nossa planilha. Então, a primeira coluna diz respeito se o aluno acessou ou não a plataforma. Como cada matéria é como se fosse uma sala de aula diferente, então vai ser bacana para a gente entender se os alunos estão acessando apenas algumas matérias ou se não estão acessando nenhuma, como que está essa porcentagem. Então, nessa primeira coluna, é só para responder sim ou não. A segunda coluna é a quantidade de atividades que o aluno já realizou, para a gente conseguir entender essa frequência, porque sabemos que as realidades são diversas. E a gente pode ter sim casos de alunos que realizaram as primeiras atividades e agora por alguma questão pessoal, uma questão financeira, por conta do acesso à internet, questões familiares, entre diferentes outras, o aluno ele pode não estar conseguindo acessar mais. Assim como nós também temos alguns alunos que não tinham acesso e agora estão começando a acessar. Então, são muitas realidades diferentes. E só para a gente ter uma base, uma noção, é legal a gente saber mais ou menos quantas atividades esse aluno já conseguiu realizar. Nas observações. São as observações que o professor achar necessário colocar. Então, eu dei um exemplo aqui de observação. O estudante afirmou que não consegue acessar a plataforma por não ter acesso à internet em casa. Provavelmente essa informação chegou para vocês de alguma maneira sobre alguns alunos. É uma possível observação. Mas esse campo é a critério do professor. Você pode preencher ou não, tá? Fiquem tranquilos. É mais em caso de necessidade. E a última é a data. Por quê? Para a gente ir atualizando periodicamente. E aí, nesse sentido, é legal saber a data na qual a planilha foi atualizada pela última vez. Os links destas planilhas vão estar no Teams, ok? E a gente só tem acesso através do link. Uma observação. É possível acessar essa planilha pelo celular? É sim. Você precisa ter o programinha da planilha do Google, né? Google Planilhas, e aí você consegue acessar. Tem as dificuldades que nós temos com relação a preencher uma planilha pelo celular. Mas como são questões mais simples, no sentido de X e data, um número mais reduzido de caracteres, é possível fazer até com uma certa facilidade para quem aí tem uma facilidade no acesso para digitar pelo celular. Mas o mais indicado, mais tranquilo, é o acesso por um computador mesmo. E aí eu pedi para a professora Luciana Matias, ela está disponível para dar uma ajuda
caso alguém tenha alguma dificuldade para preencher a planilha. Ela pode dar um suporte, dar uma orientação aí para poder auxiliar nesse momento. Colocamos aqui como sugestão o dia 1º, porque é um dia que a gente pretende se reunir. E aí a gente queria ter o máximo de informações possíveis lá. A gente sabe que cada professor tem uma realidade diferente. E nesse sentido, tem professores que têm um número menor de alunos, mas um número maior de atividades, como é o caso dos professores de ensino fundamental 1, por exemplo. A gente tem professores que têm todas as turmas do período, praticamente, que ali a gente tem professores de leitura e de informática, por exemplo, tem um número inglês, né, que tem número grande de turmas, e aí a gente sabe que às vezes é um pouquinho mais difícil para preencher. Por isso a gente colocou como sugestão e pedindo mesmo para que vocês façam um esforço de alimentar essa planilha com a maior quantidade de informações possíveis até o dia 1º, que é segunda-feira, para a gente conseguir dar uma olhada e analisar junto essas questões. Então, como eu disse para vocês, na segunda a gente vai realizar essa reunião virtual com toda a equipe. Por quê? Alguns pontos importantes que a gente precisa comentar, além dessa análise da realidade. Porque essa análise ela vem pensada no quê? Em como a gente vai acolher os nossos estudantes, a nossa comunidade. Então, neste momento, a gente vai pensar num acolhimento virtual para a comunidade escolar. Nós temos algumas ideias de bate-papo e a gente quer amadurecer essa ideia com vocês e incrementá-la, né? Temos aí também algumas ideias. Alguns professores me procuraram falando a respeito de atividades online que a gente pode fazer, como por exemplo um sarau online ou algumas coisas nesse sentido, e aí a gente consegue amadurecer e tudo isso também. E aquele acolhimento pessoal, né? Que a gente tem que deixar um foco bem grande para isso, porque esse momento que estamos vivendo ele é paliativo, ele é para minimizar mesmo os impactos, mas o importante e aonde a gente vai ter que focar e gastar bastante energia é nesse preparo mesmo, para a gente conseguir receber bem a nossa comunidade, os nossos estudantes, da melhor maneira possível. Lembrando que dos abraços e que abraços, né? Temos muitos braços aí para a gente estender e apoiar uns aos outros. Então, deixo para vocês aqui essa mensagem. Canta no caminho, e o caminhar será mais leve, do Santo Agostinho. Então, vamos cantando, vamos caminhando juntos e vamos vencer mais essa. Um beijo para vocês, tamo junto.